Pronto, iniciar a gravação. Bom dia. Vamos lá dar início à nossa aula de número 13, dando continuidade às leis de Newton, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas aplicações. São aplicações bem diretas, bem objetivas a respeito das leis de Newton. A primeira aplicação dela é a força-peso. A força-peso, ela tem dois momentos em que a gente estuda. Esse primeiro momento em relação às leis de Newton, e um segundo momento, quando a gente fala da lei da atração gravitacional do próprio Isaac Newton, tá certo? Ou seja, esse primeiro momento que a gente vai falar da força-peso é uma coisa mais generalista, uma coisa mais superficial. Ainda tem muita coisa por trás da força-peso, não é só isso que eu estou falando hoje. A gente ainda vai falar um pouco mais, vai se aprofundar um pouco mais, tá? É só para deixar vocês realmente na curiosidade e dizer a verdade. A verdade é que a força-peso é mais do que eu estou falando hoje. Tem muito mais do que apenas essa aplicação, digamos assim, das leis de Newton. Então, assim, o que é a força-peso? A força-peso é uma força de atração gravitacional, né? Todos os planetas que possuem massa, na verdade, tudo que possui massa, eu, você, o relógio, a caneta, tudo que possui massa, gera uma força de atração entre outros corpos que possuem massa. Só que essa força de atração, ela é governada por uma constante, chamada constante gravitacional, que reduz muito os efeitos de atração. E aí a atração ela só começa a ser perceptível quando a massa é muito grande. Tá? A massa da Terra, a massa da Lua, a massa do Sol. Então, quando a massa é grande, esse efeito da constante aqui é reduzido e aí você começa a perceber os efeitos de atração. Por exemplo, se você tem qualquer objeto aqui em torno, próximo da Terra, esse objeto é atraído para o centro da Terra, por conta dessa força de atração gravitacional. Na região próxima aqui da superfície, a gente vai chamar essa força de atração gravitacional de peso. Força-peso. Tá? O que é a força-peso? É a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos próximos à superfície dela. Ponto. E aí, o que é que isso tem a ver com as leis de Newton, professor? Força de atração gravitacional. Força é igual a massa vezes aceleração. Segundo a... redundância agora. Segundo a segunda lei de Newton. Não. De acordo com a segunda lei de Newton. Né? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, essa força-peso, né, pode ser enquadrada de acordo com a segunda lei de Newton. O que vai mudar? O que vai mudar é que essa força a gente vai chamar de P. P de peso. P de peso. Tá? A massa continua a mesma e a aceleração a gente vai chamar de G, que é a famosa aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade é uma consequência dessa força de atração gravitacional, que eu não vou entrar em detalhes, como eu já falei para vocês, isso vai ser mais explicitado lá na lei da gravitação universal de Newton. Mas aqui para a gente, de acordo com a segunda lei de Newton, né, que é a nossa segunda lei, força igual a massa vezes aceleração, a força-peso vai diferenciar apenas do seguinte, a letra vai ser P, porque força-peso, e a aceleração não vai ser uma aceleração qualquer, vai ser uma aceleração constante chamada de aceleração da gravidade. Alguém levantou a mão?
Tinha sido eu, professor, porque apertei sem querer, desculpa. Ah, tá bom. Tá certo? E aí, o que é a aceleração da gravidade? A aceleração da gravidade é a aceleração provocada por o campo gravitacional. Essa aceleração, vocês vão ver lá na frente, que ela depende da massa do planeta, ela depende da rotação do planeta, da altitude em relação ao eixo de rotação, tá certo? Da latitude, enfim. Depende de alguns parâmetros, né? Do raio, né? O raio em relação ao centro do planeta, enfim. Mas aqui para gente, ela vai ser sempre o mesmo valor. A aceleração da gravidade na Terra, aí a gente chama de G na Terra, vai ser aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Que por muitas vezes, muitas mesmo, os exercícios adotam G igual a 10. Botar aqui, adota-se não por mim, mas pela maioria dos exercícios, adota-se a gravidade da Terra aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que um corpo lançado aqui para cima, ele vai ser atraído para baixo, porque a força-peso sempre é para baixo, ela é sempre voltada para o centro da Terra. A força-peso sempre é voltada para o centro da Terra. Uma vez o aluno me disse, professor, e se de repente a chave virar e ela for para cima? Se a chave virar e ela for para cima, aí tudo vai embora. Tudo vai embora. Primeira coisa que vai embora é a nossa atmosfera. Porque a nossa atmosfera ela é capturada, ela é presa pelo campo gravitacional da Terra. Então, se a gravidade inverter o sentido, tudo vai ser expulso da Terra. E aí, enfim, né? Fica a sua imaginação, o que é que vai sobrar da gente. Então, é sempre voltada para baixo, para o centro da Terra, sempre. E a gravidade é sempre esse valor aqui, que a gente considera 9,8, mais que para os exercícios, a maioria adota, né? E aí, quando ele adota, entende-se que ele informe isso, tá? Ele tem que informar esse valor. Tá? Mesmo sendo constante, mesmo sendo, enfim, um parâmetro sempre considerado, mas é preciso informar. Tá? Porque isso aqui é o padrão. Quando eu falo padrão, é ao nível do mar, né? Há certas condições aqui na superfície da Terra, né? Ao nível do mar, uma certa latitude, longitude aqui. E esse aqui é simplesmente para fazer exercício, para ficar mais fácil. Porque essa diferença de 2 décimos aqui, por exemplo, faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme. Por exemplo, se a gravidade fosse 10, você chutaria uma bola e a bola não teria o mesmo alcance que uma bola chutada, né, com a aceleração da gravidade 9,8. Isso aqui quer dizer que a aceleração está 2 décimos mais intensa. Então, está sendo atraído para o centro da Terra de uma forma mais intensa. Ok? Então, essa é a ideia da força-peso. É uma força de atração para o centro da Terra, que se enquadra na segunda lei de Newton, e que a gente vai substituir, ao invés de F, vai chamar de P, e a aceleração, ao invés de ser o A genérico, né, o A que serve para calcular a aceleração de várias formas, a gente chama de G, porque é a aceleração da gravidade, não é uma aceleração qualquer, é a aceleração sempre voltada para o centro de massa da Terra, tá certo? Na direção da força-peso. E o valor padrão, ao nível do mar, esse daqui, e que adota-se para exercícios, né, G igual a 10. Isso eu falo no ensino médio. No ensino superior, nem considero G igual a 10, tá? Porque não é
Não é de jeito nenhum. Isso aqui é uma aproximação que os livros do ensino médio gostam de fazer para deixar a física. Ah, vamos botar 10 que fica mais fácil. Não é a questão de deixar fácil, é uma questão de deixar certo. Tá? E aí vamos fazer alguns exercícios, né? Consideremos o corpo de massa M igual a 10. Então aqui é massa. Tá? Uma outra coisa que muita gente fala errado, né? Que eu vou falar daqui a pouco, é a questão de peso e massa. Tá bom? Então, cuidado com isso. Calcule o peso desse corpo na Terra. Ó, letra A. Calcular o peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Essa é a nossa definição de peso. O peso vai ser a massa que ele disse que é 10. E a gravidade, ele disse que é 9,8. Então, aqui vai ser 9,8. Então, 10 vezes 9,8 vai dar 98. 98 o quê? Olha, força é dada em Newton. Não é porque é força-peso que vai ser diferente de Newton, não. É Newton também. Tá? Como eu falei, isso aqui é uma aplicação da segunda lei de Newton, a força-peso. Tá? Então, a letra A deu 98. Ah, filho, que peso enorme, professor. Calma. O que você vai verificar na balança não é peso. O que você verifica na balança é a sua massa. Massa é uma coisa, peso é outra coisa. E aí você compara o seu peso na Terra, isso aqui é na Terra, com o seu peso na Lua. Ó, a gravidade da Lua é 1,6. E aí quando vocês assistem aqueles documentários do cara lá flutuando na superfície da Lua, é porque a gravidade lá é bem pequena. Então, a força de atração é bem menor. E aí faz com que o astronauta fique lá, dá um passo, ele consegue voar, né? Enfim. Voar não, né? Flutuar por alguns instantes e depois descer. Então, esse aqui é o peso na Terra. E agora vamos ver o peso na Lua. Vai ser a massa vezes a gravidade na Lua. Então, o peso na Lua vai ser a massa, que é 10, continua sendo 10, e a gravidade na Lua vai ser 1,6. Isso vai dar 16 newtons. Então, muita gente usa isso como um charge, né? Ah, eu quero ir para a Lua porque lá na Lua o meu peso vai ser menor. Realmente, o seu peso é menor, mas a sua massa continua sendo 10. Então, você pode até estar com a força de atração menor, mas a sua massa, a sua geometria continua sendo a mesma, né? Outra questão. Uma partícula de massa 4 sobe verticalmente em movimento acelerado, sob a ação de duas forças, uma força F e o seu peso, como mostra aqui na figura. Calcule o módulo da aceleração da partícula, sabendo que F é 70 e que a aceleração da gravidade tem módulo 10. Olha, aqui ele já adota G igual a 10. Essa questão é uma questão que vai aparecer muitas vezes para você. É uma questão que a gente chama de força resultante. Força resultante. Quando você tem duas ou mais forças, tá? Duas ou mais forças, você vai ter que achar a resultante delas. Como, professor? Usando as ferramentas que a gente viu de vetores. Nesse caso aqui, eu tenho um vetor para cima e um vetor para baixo. Na verdade, eles estão na mesma direção e em sentidos contrários. Então, nesse caso, é fazer uma operação de subtração. Porque um vai estar numa direção em sentido, o outro vai estar na mesma direção, só que com sentido contrário. E a gente viu que esse sentido contrário é o chamado vetor oposto, né? O vetor que tem um sinalzinho negativo muda o sentido. E aí, como é que a gente faz aqui, professor? A gente faz o seguinte: é sempre o maior menos o menor.
Vamos ver como é isso aqui? Primeiro vamos olhar F. Quem é F? Ele disse que F vale 70 newtons. F vale 70 newtons. E o peso? Quanto é que vale o peso? Peso é massa vezes a gravidade. A massa é 4. A massa é 4. E a gravidade, ele disse que é 10. A gravidade é 10. Então vai ser 4 vezes 10, 40. 40 newtons. Então aqui é como se você estivesse olhando para 70 newtons para cima e 40 newtons para baixo. Ora, nesse sistema, onde você tem 70 newtons para cima, deixa eu botar aqui menorzinho, né? Porque na proporção, 70 newtons para cima e 40 newtons para baixo, a força resultante vai ser sempre o maior menos o menor. O maior é 70 e o menor é 40. 70 menos 40 vai dar 30 newtons. Certo? 70 menos 40 igual a 30 newtons. A força resultante nesse sistema e nos outros sistemas que vocês vão estudar lá na frente, a força resultante sempre vai ser a massa vezes a aceleração resultante. Segundo a lei de Newton. É mais uma aplicação. Força resultante de um sistema de forças vai ser a massa vezes a aceleração desse sistema de forças. Então, força resultante igual a massa vezes a aceleração resultante. Quanto é que vale a força resultante? 70 menos 40. Força resultante é 30. Quanto é que é a massa? A massa é 4. Então, quanto é a aceleração resultante? Agora a gente vai encontrar, né? O 4 está multiplicando, passa para cá dividindo. Isso aqui dá quanto? 30 por 2 dá 15, por 2 dá 7,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então a gente vai encontrar isso aqui muitas vezes num sistema de forças, achar a força resultante. Essa força resultante a gente pode encontrar como? Num sistema vetorial. Nesse caso foi só o quê? O maior menos o menor. Uma subtração. Tá bom? E agora a questão do dinamômetro, a balança e a força-peso. Olha, o que é um dinamômetro? Um dinamômetro é um equipamento utilizado para medir força. Dinamômetro é utilizado para medir força. Eu não sei se vocês já viram, mas tem alguns mercadinhos na feira que o pessoal pega, coloca fruta, né, verdura, aí levanta a molinha, aí ele vai dar indicação, entre aspas, né? Vai dar indicação do peso. Na verdade, aquilo ali é uma balança manual, né? Uma balança manual. Que está medindo o quê? Está medindo a interação da massa de 1 quilo. Então, a massa de 1 quilo naquela balança vai indicar aqui 1 quilo. Tá? É 1 quilo de força, né? Para 1 quilo de massa. Que, na verdade, não vai te dar o peso. Não vai lhe dar o peso. Vai lhe dar a massa. Vai lhe dar a massa. Tá certo? Então, é uma balança portátil. Não sei se vocês já viram. Mas o dinamômetro ele é um equipamento que serve para medir a força. Já a balança é um equipamento utilizado para medir o peso, mas ele lhe indica a massa. Ele vai te indicar a massa. O que você tem, na verdade, aqui na balança é você tá aqui em cima. Deixa eu botar a balança no meio, senão vai ficar.
você está aqui em cima da balança, aí você tem o quê? Você tem a força-peso. A força-peso, ela atua para baixo. É o seu peso. Aí você age, é a sua ação, e aí onde você toca aqui na balança, você tem a reação, que a gente chama de reação normal. Normal porque ela é perpendicular à superfície. Normal. Normal quer dizer perpendicular. Então essa reação da superfície da balança aqui, ó, ao seu pé, tá aqui reação normal da superfície da balança ao seu pé, é resultado da terceira lei. A ação, que é o peso, a reação da balança sobre os seus dois pés. Né? E aí, nesse equilíbrio de peso e normal, você vai ter a indicação da massa, na massa do seu corpo. Tá? Então, o dinamômetro, ele mede qualquer tipo de força. Já a balança mede a força-peso e te indica a massa e não o peso. Está indicado na balança é a massa, não o peso. Só que a gente, infelizmente, acostumou-se, né, a falar: eu vou ali na balança medir meu peso, eu vou ali fazer meu peso, peso. E não é isso, gente. Não é, né? Porque se for para verificar o peso, você precisa ver a interação com a gravidade. E a gravidade está aqui, ó, com 5 casas decimais aqui de precisão, né, de resolução. Então é diferente, tá bom? Então queria chamar a atenção isso, porque todo mundo fala, todo mundo repete o que está errado. Vamos começar a acostumar a falar da forma correta. Vou ali na balança aferir minha massa. Né? Como muita gente fala, eu vou ali na farmácia tirar minha pressão. Pronto, tira a pressão para você ver o que, é que vai acontecer. Tá? Então tem muita coisa errada, vamos começar a retirar isso do nosso vocabulário, né? Força sobre cordas, mais uma aplicação das leis de Newton. O que é uma corda? Tá aqui, ó. Uma corda aqui, ó, prendendo o bloco A e o bloco B. Corda é um elemento de ligação entre os corpos. O que acontece quando eu tenho uma corda interagindo entre os blocos? Se essa corda tem uma massa desprezível em relação a esses blocos, se essa corda tem uma massa desprezível, essa corda ela vai somente fazer uma ligação entre o bloco B e o bloco A. Ela não vai atrapalhar, digamos assim, o movimento. Ela só vai fazer a ligação do movimento de B com o movimento de A. De acordo com as leis de Newton, agora olhando para as 3 leis de Newton, como é que a gente analisaria esse sistema? Esse sistema ele é analisado da seguinte forma, prestem bem atenção. A gente tem que olhar corpo por corpo. Vamos começar pelo corpo A. Tá aqui o corpo A. Quais são as forças que estão interagindo no corpo A? O peso de A vai existir sempre, porque o corpo A tem massa, se tem massa, tem peso. Aí esse corpo A, ele está sobre uma superfície, ó, que é essa superfície aqui. Aí esse bloco age na superfície. Pum. Ele age exercendo o seu peso. E essa superfície, ela reage. Ela reage. Ponta a ponta aqui. Que a gente representa em uma única força, na mesma direção do peso, ó, na mesma direção, só que no sentido contrário. Essa força a gente chama de força normal. Por que normal? Porque ela é sempre perpendicular à superfície.
Se a superfície é essa cinza aqui, ela sempre vai ser perpendicular à superfície. Tá? Princípio da ação e reação. A ação é a força-peso, a reação é essa normal. Ah, professor, mas ainda temos essa corda aqui, puxando para frente, ó, tá puxando para frente. Puxa B, que puxa a corda, que puxa A. Então tem uma força aqui que eu vou chamar de T. Quem é essa força T? Essa força T é a tração. Tração porque vem de corda. Tá? Tração porque vem de corda. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp. Para o pessoal não me incomodar. Pronto. Então, voltando. Tem essa corda conectando o bloco A. Então, essa corda vai exercer uma força para cá, que a gente vai chamar de T de tração. Tração é o nome que a gente dá a essas forças no formato de corda, corrente, cabo. Tá bom? E aqui nesse ponto, porque está sendo nesse ponto mesmo, e para direita, porque essa força puxa o bloco B para a direita, o bloco B puxa a corda tende a ir para a direita, né? Então é a lógica do sistema. Agora vamos olhar a corda. A corda. A corda, ela está sendo puxada. Está sendo puxada para a direita, tá? Pelo bloco B. E tem uma reação aqui para a esquerda. Tem uma reação aqui para a esquerda. Isso aqui é a corda, né? O bloco C. E, por fim, tem o bloco B. Vou botar aqui o bloco B menorzinho. O bloco B. Tem o peso de B. E tem a normal. Reação normal. Como tem uma outra normal ali, vamos chamar normal de B e normal de A. Peso de A, normal de A, peso de B, normal de B. Tá? Tem uma força para cá, uma força F, e tem uma tração para cá. Professor, por que a tração não é para cá? Olha, o bloco tende a ir para direita, mas a corda impede que o bloco vá para a direita. Como? Puxando para trás. Essa força aqui de tração, ela é para trás porque ela está puxando o bloco para trás. O bloco quer ir para frente, mas a corda puxa para trás. E aí, se a massa dessa corda for desprezível, ela simplesmente vai ligar o bloco A com o bloco B. Ou seja, isso aqui vira o que a gente chama de par ação-reação transmitida. É a ação-reação desse ponto sendo transmitido para esse ponto. Tá certo? E aí, no final das contas, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um sistema. Como é que é esse sistema? Ó, vamos olhar para esse aqui. Nessa direção, vamos botar aqui de verde. Nessa direção, não há movimento. O bloco A nem está subindo, nem está descendo. Então, aqui, na direção Y, vamos chamar de eixo Y. A reação normal vai ser igual ao peso. Por quê? Porque vai virar um par ação-reação. Mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Não vai ter movimento nenhum, nem para cima, nem para baixo. Agora, para a direita, vamos botar de azul, que é o eixo X.
No eixo X, eu tenho apenas a tração para a direita. Tração. Tem mais alguma? Não, não tem. Então, pela segunda lei de Newton, diz assim, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Qual é a força resultante nesse sistema aqui? Qual é a força resultante nesse sistema aqui? A única força resultante é a tração. Então, a tração vai ser igual a massa vezes a aceleração. A massa, que é a massa do bloco A, vezes a aceleração do bloco A. Tá certo? Então, essa é a resultante. Aqui não vai ter movimento. E aqui vai ter um movimento para a direita, cuja aceleração vai ser dada pelo sistema aqui. A corda eu vou dispensar. E agora vamos olhar esse outro sistema aqui. No eixo Y, a mesma coisa. No eixo Y, a mesma coisa. Isso aqui é um par ação-reação. Normal de B igual ao peso de B. Não vai ter movimento na vertical, portanto, não há aceleração resultante. Vira apenas um par ação-reação. E no eixo X, o que acontece? Nesse caso aqui, eu tenho uma força e atração. A força e atração. Aí, olha. Para onde é que vai ser esse movimento? A tendência é ir para a direita. A tendência é ir para a direita, tá? Mas vamos lembrar lá da matemática o nosso plano cartesiano. Plano XY. Vamos usar a matemática como referência sempre, né? Para meu sistema de referência de coordenadas, né? Meu sistema de movimento, por exemplo. Se eu estou andando para direita, eu estou andando no sentido orientado positivamente de X. Se eu estou andando para a esquerda, sentido negativo de X. Se eu estou subindo, sentido positivo de Y. Se eu estou descendo, sentido negativo de Y. Nesse caso, o movimento ele é positivo, porque tudo isso aqui tende a ir para a direita. E no meu sistema de referência, a direita é positiva. Tá bom? E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que SF ele é positivo e esse T ele é negativo. Por que é negativo? Porque ele aponta no sentido contrário. Ele aponta no sentido negativo do movimento. Lembra o que a gente fez agora há pouco, né? Agora há pouco foi subindo positivo, descendo negativo. A gente usou o sistema de referências sem nem precisar falar. Só que agora eu estou falando. Ó. O sistema de referência é esse aqui. Então, o F é positivo, a força F é positiva e a força T vai ser negativa. Isso é igual à massa do bloco B vezes a aceleração. Vamos colocar aqui a massa de cada um com seus nomes. Né? Massa de A. Desculpa, aqui não está certo. Massa de B. E aqui é massa de A. Esse aqui é o bloco B. E o bloco A. Tá? Beleza. Como é que eu acho a resultante nesse sistema? Fazendo a soma desta equação com esta equação. Ou seja, T igual a MA vezes A. E aqui F menos T igual a MB vezes A. Soma
esse sistema. E aí você vai ter T mais menos T vai dar zero. Você vai ter que F é igual a MA vezes A mais MB vezes A. Como essa aceleração é um fator comum, eu posso dizer que F vai ser igual a MA mais MB vezes A. Tá certo? Ou seja, nesse sistema onde a corda conecta o bloco B com o bloco a única coisa que essa corda vai fazer é transmitir essa força de interação do bloco B para o bloco A. E aí isso vai ser considerado um sistema único, cuja massa é a massa dos dois. Então é como se tivesse os dois colados aqui, ó. Como se tivesse os dois presos aqui, um ao outro. Seria a mesma. O resultado final seria o mesmo. Tá certo? Então, por esse mesmo princípio, você pode fazer, ó, essa questão 54 e a questão 56. A única diferença aqui, ó, a pergunta qual o módulo da aceleração do sistema? Você vai encontrar a partir dessa equação aqui, ó. Que eu diria a você, não tome isso aqui como uma fórmula pronta. Tente sempre fazer isolando bloco a bloco. Vai isolar bloquinho a bloquinho. Como eu fiz aqui. Ah, mas vai sempre dar isso, professor. Quando tiver atrito, aí vai mudar um pouquinho. Quando tiver uma mola entre os dois, aí vai mudar mais um pouquinho. Então é bom você sempre treinar para você se aperfeiçoar nisso daqui. Tá certo? E aí eu vou só tirar uma dúvida em relação à letra B. A letra A é só substituir valores, se você quiser. Mas a letra B, ó, ele pede o módulo da tração no fio. Eita, como é que eu vou achar essa letra B, professor? A letra B, você pode pegar ou essa equação que você montou, ou essa equação que você montou também, porque as duas têm T. Então, por exemplo, vou pegar essa que é mais fácil. Aqui tem um F menos T, vou pegar essa aqui. T igual a MA vezes A. Então, você vai usar o quê? Você vai usar a massa do bloco A e a aceleração. Só que a aceleração é a resposta da letra A. Então, você acha a letra A e depois substitui aqui. Tá? Acha e depois substitui aqui. Já na 56, ele diz assim, ó, a aceleração do carro maior é esse aqui, né? É 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, então, nessa letra A, ele já diz quem é a aceleração. Então, ele já diz quem é A. Ele já diz quem é A. Então, aqui você já pode achar quem? Você já pode achar... ele deu F, que é 60. Ele deu F, que é 60. Você pode achar, por exemplo, a massa de A com a massa de B, ele já deu também. Então, a pergunta é o seguinte. Os carros são interligados. Na verdade, ele quer saber a resposta correta, né? Ele quer a resposta correta. Então, ele está perguntando se a letra A é verdadeira. Enfim. Aí, para achar a letra A, você tem que fazer isso aqui. Para achar a letra B, você tem que verificar o sistema de forças. A letra C, tração no fio, mesmo sistema aqui. Letra D, a força de tração na composição, 60 newton, enfim. Vamos testar uma por uma. Eu acho que não vai até o final, não. Eu acho que a resposta vai estar antes. Tá bom?
Então, esse assunto que eu acabei de falar é muito importante, porque a maioria das questões de leis de Newton você tem que fazer esse sisteminha aqui. Isolar o sistema, analisar as forças, usar a segunda lei de Newton, depois achar a resultante, né? Se eu fosse colocar isso como passo a passo, isso aqui seria o primeiro passo, tudo isso aqui seria o segundo passo, né, para achar essa equação, e aqui seria o terceiro passo. Então, primeiro fazer esse sistema de forças, segundo achar a resultante, terceiro achar os elementos individuais, tração, enfim. Não vai dar tempo, mas eu vou começar a falar sobre a questão da força-peso nesse sistema de elevadores. O que acontece no elevador? O elevador ele pode subir e pode descer, só que ele pode subir acelerado, né? É quando o elevador parte, ele parte do repouso e sobe acelerado. E ele pode subir retardado, é quando ele vai chegando no andar que o elevador começa a frear. Ele está subindo, mas está subindo freando. Então, esse aqui é o freio. Ele está subindo freando. E aí, quando ele sobe acelerado, você tem uma sensação de estar sendo empurrado para baixo. Tem uma sensaçãozinha de ser empurrado para baixo. E quando ele sobe retardado, que ele pisa no freio, dá uma sensação de você estar dando um supapozinho assim para cima. Isso é o que a gente chama de peso aparente. Aparentemente, o seu peso sofre os efeitos da aceleração do elevador. Quase não sai. Que é a aceleração do elevador. Então, se você colocasse uma balança dentro do elevador, você ia enxergar esse efeito. Como? Quando ele sobe acelerado, você sente esse supapozinho mais para baixo. Quanto seria esse supapozinho mais para baixo? Seria justamente o efeito da inércia do seu corpo. O elevador sobe e o seu corpo tende a permanecer parado. E aí o elevador sobe, o seu corpo tendendo a ficar parado, aí você empurra um pouquinho mais para baixo. Só que você empurra com o seu peso. Tá? Empurra com o seu peso. Ou seja, a força resultante nesse sistema aqui, quando o elevador está subindo, é a reação da balança menos o peso. Isso é igual a massa vezes a aceleração do sistema. O que a balança vai indicar, que é a força normal, vai ser o seu peso mais a inércia do seu corpo. É isso que eu quero que você preste atenção aqui, ó, nesse aqui. O que a balança vai indicar vai ser o seu peso mais a inércia do seu corpo, que é massa vezes a aceleração. Isso vai dar um acréscimo na balança devido a essa aceleração de subida do elevador, que vai ser a aceleração do sistema. No contrário, quando o elevador pisa no freio lá em cima, você vai ter um decréscimo na balança devido à inércia do seu corpo. O elevador freia, mas o seu corpo tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Se o freio fosse brusco, o corpo da pessoa poderia até subir aqui, bater no teto do elevador. Por quê? Porque o corpo tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Primeira lei de Newton. E aí, essa indicação na balança, durante o freio, ela é reduzida por conta dessa inércia do seu corpo. Recapitulando, quando o elevador sobe, na aceleração inicial, quando ele parte, você tem um acréscimo devido à inércia do seu corpo. Quando ele freia lá em cima,
tem um decréscimo devido à inércia do seu corpo. A mesma coisa vai acontecer na descida. Só que a descida tem uma diferença. O peso vai ser sempre para baixo. Então, quando você desce acelerado, o seu corpo tende a permanecer onde estava. Aí o que acontece? Se você corta o cabo do elevador, o elevador cai acelerado. O seu corpo tende a permanecer naquele estado de movimento. E aí, se não tivesse teto aqui, por exemplo, o elevador ia cair e você ia para fora do elevador. Porque você tende a permanecer num estado de movimento. E aí o que acontece? Você tem, nesse caso, quando o elevador desce acelerado, você tem um decréscimo devido à inércia do seu corpo. Devido à inércia. Ou seja, é o inverso do que a gente falou agora da subida. E quando ele desce e pisa no freio, imagina o elevador caindo, acelerado, e de repente ele pisa no freio. Qual é a tendência do seu corpo? Permanecer no estado de movimento. Quando o elevador freia, você tem a sensação de ser puxado para o piso do elevador, na descida, né? E aí esse acréscimo é devido à inércia do seu corpo em relação ao elevador. A gente está falando de elevador, mas isso serve para muita coisa. Quem explora muito bem isso daqui é o parque de diversões. O parque de diversões, ele usa muito essa questão de acelerar e desacelerar para que você sinta os efeitos da gravidade. Né? Então, esse é o charme, né, do parque de diversões. Então, para a próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre as polias, decomposição de forças e plano inclinado. Eu vou parar hoje por aqui e na próxima aula a gente fala mais sobre isso. Tá? Próxima aula de sexta-feira. As aulas, na verdade, eu vou ter que gravar isso aí e colocar daqui a pouco para vocês. Porque... Deixa eu parar aqui a gravação.